olhar para as notas que fazem atualidade internacional aqui com os dois e vamos exatamente começar por dar nota aqui a esta cimeira dos líderes da Organização de Cooperação de Xangai, que esteve, portanto, entre os assuntos que aqui avançamos. E inicialmente percebermos também, e Sal, e é contigo que eu começo hoje, como é que esta cimeira vai acabar, digamos, aqui por contribuir para determinadas questões ou problemáticas mundiais que vão sendo aqui levantadas e muitas das vezes comentadas por nós aqui no Hora 10? Uma das primeiras ambições desta organização é mesmo a concentração de esforços para o combate de terrorismo ou, de qualquer maneira, ações que possam criar estabilidade na região da Ásia Central, não é? Basta ver a sua composição feita por Estados da Ásia Central, incluindo a Rússia e a China, mesmo se nos últimos anos foram integrados aí Estados que não fazem parte da Ásia Central. Basta ver a Índia e também o Irão. Os Estados da região estão preocupados, não é, com o aumento da percepção de crimes ligados ao terrorismo, ao extremismo naquela região, porque uma região também, pela sua composição étnico-demográfica, é bastante conturbada, não é? A China tem um problema de género na região do Xinjiang. A Rússia, nos últimos dias, pelo menos viu-se um atentado em Daguestão e também em março, creio, deste ano foi o atentado que se verificou em Moscou. Mas, além desses Estados, também os outros têm esse problema de terrorismo, não é? O próprio Paquistão, que também está membro desta organização, também tem problemas ligados ao terrorismo. Daí que, nessas conferências, nessas cimeras, os chefes de Estado e de Governo procuram concertar passos com vista a encontrar respostas coordenadas para, enfim, conterem, deterem qualquer ação que possa minar a estabilidade naquela região. Mas também, no que toca, por exemplo, às questões internacionais e da sua relação com o mundo exterior, os Estados da região estarão preocupados também com a eventualidade de que alguns dos Estados da organização possam integrar blocos militares ou geopolíticos contrastantes com os da região. Basta ver a União Euroasiática e também, por exemplo, na linha da seta da China, que passa por aquela região, não é? Então precisam, eventualmente, ter garantias de que os Estados da região, sobretudo os chamados 5 Estados, não embarquem em ações que possam minar o status quo, o equilíbrio de cooperação econômica, de cooperação militar naquela região. Daí essas reuniões constantes que têm vindo a ser verificadas mesmo até o nível bilateral, porque não só a conferência multilateral em si, mas também tem havido reuniões, cimeiras bilaterais ou multilaterais entre, por exemplo, a China com os Estados da região ou a Rússia com os Estados da região, no caso concreto, os chamados 5 Estados. Agora, o que isso poderá ter efeitos poderá ter ao nível da, vamos imaginar, da conformação da nova ordem mundial, é que, enfim, nas palavras do presidente Putin, esses foros multilaterais tendem a ser compreendidos como sendo uma espécie de nova fronteira da Constituição da Ordem Internacional, feito ou integrados por Estados que não são ocidentais, não é? Precisam, no seu entender, que esses Estados não embarquem para ações que possam comprometer a construção do mundo multipolar e organizações como SCO ou mesmo até BRICS, não é? Têm essa valência de serem quase que organizações arquirrivais das outras, com um pendor muito mais ocidental do que global, mesmo se a participação aí também dos Estados de outras partes do mundo. Esta configuração desta nova ordem mundial passa por aí e os Estados da região têm consciência disso e esperam que, nessa configuração, sobretudo, se mantenha o equilíbrio político, militar e econômico
onde quer a Rússia, quer a China são Estados predominantes, sem descuidar também os interesses soberanos e securitários dos outros Estados que compõem esta organização e outras similares que se encontram naquela região ao sul. Depois também é provável que, com essa conferência, essa cimeira desses dias, não só se vai ver a integração da Bielorrússia, como também, eventualmente, com o andar do tempo, poderá alargar-se a outros estados da região, porque a característica dessas organizações é que elas não se limitam só aos estados originários, né? Elas podem ter uma expansão a longo andar. Os BRICS, por exemplo, passaram por isso, agora têm novos estados-membros, mesmo se se chama ainda BRICS na sigla, mas tem aí também estados como Etiópia, que foram integrados recentemente. Então, é provável que, com o tempo, e se for esse o interesse dos estados fundadores da SCO, outros estados do mundo possam ser integrados aí para, eventualmente, contribuírem para o alcance dos objetivos pelos quais essa organização foi criada no passado. Certo. E só, como vimos, uma cimeira que junta aqui também Xi Jinping e Vladimir Putin. Sim, diz-se que nos últimos anos, desde que o presidente Xi Jinping chegou ao poder em 2012, esta é a vez número 40 que eles se encontram bilateralmente. Nos últimos meses também já houve encontros bilaterais entre os dois chefes de Estado e de Governo, prova de que há cada vez mais concertação e harmonização dos interesses geopolíticos entre os dois chefes de Estado e de Governo. Né? A Rússia precisa tanto da China, como a China precisa tanto da Rússia, por razões não só de conformação dessa nova ordem mundial que eles defendem, como também do alcance de outros objetivos multilaterais ao nível internacional. Tem concertação ao nível da segurança, tem eventualmente concertação ao nível do G20, são Estados membros dos BRICS, estão juntos na SCO, enfim, é uma cooperação bastante frutífera que nos últimos tempos, em função do conflito russo-ucraniano, tem vindo a se fortalecer cada vez mais, fazendo mesmo alguns entenderem que hoje a Rússia, apesar de ambos se precisarem mutuamente, parece inclinar-se mais para a China do que a China para a Rússia, né? Mas é a dinâmica das relações entre os Estados e se espera que dessa coabitação mútua que existe entre os dois chefes de Estado e de Governo haja um efeito positivo para a estabilidade internacional, porque mesmo se eles defendem o princípio de não aliança, não é? Não vão criar uma aliança China, a Rússia para contrastar com a aliança ocidental. Espera que essas ações contribuam para a paz mundial, para o avanço dos direitos humanos, para o alcance do progresso da humanidade. Isso é que se espera, mesmo se esses Estados, ao nível dos princípios e dos valores, ainda há muito que se diga, porque não é muito claro, além de defenderem igualdade internacional, soberania, etc., há questões muito práticas que ainda não estão muito bem consolidadas, mesmo no que toca, por exemplo, ao comércio internacional. Quais são os princípios que eles podem defender, alternativos aos que já existem ao nível da OMS, por exemplo, né? A Organização Mundial do Comércio, será que vão trazer novas normas sobre o comércio mundial ou vão continuar a observar as normas que existem já ao nível desta Organização do Comércio Internacional? Ou seja, quais são, por exemplo, os valores que eles defendem no que toca à democracia, né? Será que vão defender a democracia que eles praticam ou vão defender a democracia popular, participativa, enfim, e não estou aqui a fazer a referência da democracia liberal, que é também um dos vários modelos de democracia mundial. Ou seja, em termos de valores, podem até levar a que muitos dos seus ideais possam ser sentidos ao nível mais básico, mais baixo das populações, tem muito a fazer ainda
até para ver com que muitos dos outros Estados do mundo possam integrar a luta que estão a fazer para um mundo multipolar.